pontos de inserção do meu desenho. Então ele ativa e desativa, na verdade, né? Ativa e desativa. Eu coloquei um Tzinho a mais aqui. Desativa os pontos de inserção do meu desenho. Então, olha só. F3 desativou, F3 ativou. Pessoal, esse procedimento vocês vão tornar regra. Isso é uma regra. Tem que se observar sempre. Professor, eu estou fazendo o meu desenho, mas eu não consigo achar o ponto de inserção, o ponto de conexão. Verifica se o F3 está ativo. Além de verificar se o F3 está ativo, por exemplo, já vamos começar falando dele, nós temos que configurar quais pontos eu quero que sejam acionados. Se eu quero o meio, se eu quero a ponta, se eu quero os quadrantes da circunferência, ou seja, para cada desenho tem um ponto, um local que eu quero conectar. Então, isso é uma regra. Não deu certo de conectar, lembra, é o F3. Como que a gente faz para poder configurar a janela do OSNAP? De duas formas. Aqui do ladinho tem uma seta, você pode clicar e ele te dá na barra de navegação todos os ícones, ou você pode clicar em Object Snap Settings, ou seja, configurações do Object Snap. Eu, por regra, gosto de trabalhar com tudo selecionado, então percebo que aqui está nenhum marcado. Então eu seleciono tudo, ok, e pronto. Posso começar a fazer o meu desenho. Falando do F3, então o que seriam esses pontos de ativação? Então eu vou chamar o comando L de line, vou criar uma linha e vou clicar nessa linha. Ao clicar nessa linha, vocês percebam que tem 3 pontos. Então esse ponto se chama endpoint, esse ponto se chama midpoint e esse ponto se chama endpoint, tá bom? Esqueçam esses nomes que estão aparecendo ali, isso aí já tem a ver com se eu quero esticar ou não essa linha. É só para vocês saberem. Esses pontinhos aqui, eles têm um nome geral, chamado grip. Não é gripe de gripado, tá? É grip. E esses grips podem ser midpoint, endpoint, centerpoint, noide, perpendicular, paralela. Então depende da localização que ele se encontra no nosso desenho. No caso desse segmento de reta, nós temos 3 pontos. Eu quero fazer uma conexão nesse, nesse e nesse. Então eu vou chamar o comando L. Percebam que quando eu chamo uma ferramenta, deixa eu até desfazer. Percebam que o nosso mouse ele está com um quadradinho no centro de uma cruz. Perfeito? Ativei a função, ele muda o quadradinho, ele fica apenas o cruzamento de linhas. Eu sei que eu tenho uma função ativa. Então, eu vou pôr o mouse próximo do ponto. Apareceu o quadrado verde, o que está escrito? Endpoint. Então, eu posso clicar aqui e subir uma linha. Eu sei que está grudadinho. Eu quero fazer uma outra linha no centro, então eu venho com o mouse caminhando, sem clicar, até ver aonde que está o triângulo, midpoint. Então eu quero fazer uma linha para baixo agora, ESC para poder sair da função. E vou fazer novamente uma outra linha para cima, endpoint, eu clico e subo. Por enquanto, eu ainda não vou falar de mouse, não vou falar do botão direito e botão esquerdo, estou apenas apresentando as ferramentas da família F, tá? Então, no próximo momento, a gente entra com mais detalhes nessa parte dos botões. F3 ativo, então eu vou mover isso daqui, vou deixar aqui do lado, para vocês irem acompanhando o nosso raciocínio. O F7, o que o F7 faz? Ele, como eu falei no início, ativa e desativa a malha. Então, eu quero essa malha, eu deixo o F7 ligado. Olha aqui como que ele aparece. Eu quero ele desligado, então eu clico e ele desaparece. Eu particularmente não gosto de trabalhar porque polui o meu desenho, fica muito difícil da gente trabalhar ali. F8. F8 ele ativa e desativa a ortogonalidade do desenho. Para vocês saberem o que é ortogonalidade, eu vou fazer um retângulo aqui e vou mostrar para vocês. Esse ângulo criado aqui, ó, ele se chama ângulo reto, tá?
E esse ângulo reto, deixa eu pegar aqui uma cota de... Pera aí, uma cota de ângulo. Eu vou pegar daqui até aqui. Olha só. Esse ângulo que eu tenho de 90 graus aqui, ele é chamado de ângulo reto. Esse ângulo reto, ele abastece o entendimento de ortogonalidade, ou seja, ele vai estar sempre na horizontal e sempre na vertical. Então, eu travo o cursor nesses eixos, eixo X e eixo Y. Então, se eu quiser fazer um desenho travado, eu vou ativar o F8. Qual que é o ícone do F8? É essa perpendicular aqui. E o íconezinho dele tem o ângulo reto. F8 ativo ficou azul. F8 desligado, não tem o azul. Então, eu vou deixar azul, chamar o comando L e vou fazer um desenho. Percebam que o meu mouse está fixo. Então, eu vou para frente, para baixo, para o lado, subo, volto e desço. Beleza, fiz um desenho com F8 ligado. Caso eu queira fazer o mesmo desenho com F8 desligado, então F8, comando L, Enter. Eu vou fazer agora, olha só o mouse, ele fica solto, eu consigo levá-lo para onde eu quero. Percebam a diferença de um para o outro? Professor, eu estou querendo fazer o meu desenho está preso. O que aconteceu? F8 está ativo. Professor, eu gostaria de fazer um desenho, mas eu queria que as minhas linhas ficassem presas, travadas, e eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Ativar o F8. Então, vou selecionar esse exemplo daqui também e vou pôr aqui. Vou colocá-los com outra cor para a gente conseguir diferenciar esses desenhos. E vou colocá-los um pouco mais espessos. Vou mover um pouco essa caixa para não ficar tão próximo. Comando F10. O que o F10 faz? Ele ativa linhas de apoio quando o orto não está ativo. E mesmo que o orto esteja ativo, ele ainda mantém essas linhas de apoio para que nós consigamos desenvolver nosso desenho de formas mais práticas. Então, o comando F10, ele se chama Polar Tracking, que é essa circunferência com esse ângulo. Quando eu estou com o F10 ligado e eu chamo uma linha, por exemplo, olha o que acontece. Clico, tá vendo essa linha verde que está aparecendo? Ela é a minha linha guia, ela é uma linha tracejada verde. Percebam que o F8 está desligado, mas eu consigo andar retinho por causa dessa linha verde. Caso eu queira traçar um ângulo aqui e eu não quero usar outra ferramenta, eu quero apenas usar o Polar Track, o que eu faço? Eu vou mexer o mouse, vocês percebam que nessa janelinha do lado está aparecendo 35, até chegar o 40, vamos espaçar um pouquinho, 45, olha lá, ó, 45 e clico. Eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 45. Vocês perceberam que conforme eu fui desenhando, fazendo isso daqui, e fui subindo, apareceu esse ponto de conexão, parecido uma ampulheta, esse se chama o near east. Esse ponto, ele puxa. Muitas vezes eu quero interromper um desenho, mas ele está puxando. O que eu faço? Desativo o F3. Aí ele para de puxar. Se eu ativo o F3, ele volta a puxar. Então, se atentem a esse detalhe para que vocês consigam entender o que está acontecendo ali na hora do teu desenho. Caso o meu F10 esteja desligado e eu chame o comando linha, eu posso clicar aqui, ó. O que acontece? Aquela linha verde não aparece mais. Eu tenho outras linhas de referência, mas eu não tenho a linha que me dá a ortogonalidade, ok? Então, eu vou pegar o comando Properties, vou pegar as propriedades desse, eu vou passar para cá também. E vou colocar esse exemplo aqui.
E o F12? O que que o F12 faz? Importantíssimo. O F12 ele ativa e desativa a janelinha de dados que fica do lado do cursor. Então, o comando L, novamente, quando eu clico, percebo que tem duas janelinhas cinzas, uma perguntando para mim, especifique o próximo ponto, e a janelinha menor mostrando o ângulo em relação ao ponto inicial. Então, quando eu desativo o F12, olha lá, todas as minhas informações referentes a esse desenho se perdem. O que eu recomendo para vocês? Deixem o F12 sempre ativo. Ok? Por aqui, por hoje é só, nessa questão do pacotinho da família dos Fs, e na sequência a gente continua com novos conteúdos.